A CPI do MST está chegando à reta final e o relator, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, já tem em mente quem deve ser indiciado. De Brasília, mais informações com Yasmin Costa. O relatório da CPI do MST deve sugerir o indiciamento do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, e de 2 assessores do parlamentar. O líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, José Rainha, também deve aparecer na lista de indiciados. Em entrevista ao programa 3 em 1, o deputado Ricardo Salles afirmou que existem elementos suficientes para esses indiciamentos. Todas as provas coletadas ao longo de toda a CPI e, sobretudo, nas diligências feitas à Bahia na semana passada, quinta e sexta-feira, convergem para uma unanimidade de que todas aquelas ações no estado da Bahia são feitas a mando ou em comando do Valmir Assunção e dos seus assessores. Inclusive, 2 dos quais, das 6 lideranças regionais lá na Bahia, que estão abaixo do deputado Valmir Assunção, 2 dessas lideranças citadas nominalmente e recorrentemente durante as diligências são assessores dele aqui na Câmara dos Deputados. A base do governo também prepara um relatório que pretende apresentar caso o relatório do deputado Ricardo Salles não seja aprovado. Fontes ouvidas pela Jovem Pan afirmam que esse documento vai relatar tudo o que aconteceu na CPI do MST desde o início desse colegiado e deve apontar, por exemplo, abuso de autoridade, violência política de gênero, falta de provas sobre as acusações e ainda a suspeição do próprio relator, o deputado Ricardo Salles. Na próxima semana, a CPI do MST deve ter as últimas diligências. Segunda-feira já está confirmada a oitiva de Jaime Messias Silva, diretor superintendente do Instituto Terra e Reforma Agrária de Alagoas. Bom, Diogo Schelp, já é possível fazer um balanço dessa CPI? Claro que não temos o relatório final, mas a CPI deu algum tipo de resultado ou foi o que a gente sempre fala, muitas vezes, um palanque político sem qualquer conclusão ou punição? Tiago, até agora, pelo que se viu, ainda sem o texto do relatório, o que se viu foi uma repetição de CPIs anteriores que investigaram o MST, que investigaram o processo de reforma agrária no Brasil e esses movimentos sociais ligados a isso. Por exemplo, essa questão de identificar parlamentares que têm vínculos com o MST, isso já foi feito em CPIs passadas, por exemplo, em 2009, não houve consequência nenhuma em relação a isso. Também não houve mudança nos métodos do MST. O presidente da CPI chegou a falar que era preciso acabar com o MST. A questão não é essa, é possível ter movimentos que defendam, né, um processo mais acelerado de reforma agrária, por exemplo. O problema são os métodos criminosos de invasão de terra e assim por diante. Então, isso é que precisa ser coibido e, de certa forma, isso só pode ser feito por meio de decisões judiciais e atuação das forças de segurança nos estados. É muito difícil, do âmbito político, impedir a existência de um grupo como esse. Só para encerrar, essa semana é possível que haja uma nova dança de cadeiras entre os integrantes aí da CPI, que já teve uma mudança anterior, principalmente nos partidos de Centrão, PP, Republicanos e União Brasil, favorecendo os governistas. Agora a nova mudança pode voltar a dar maioria para a oposição na CPI, o que pode favorecer a aprovação do relatório de Salles. Agora, Dávila, além desse objetivo principal da CPI, que é se aprofundar nessas investigações a respeito de suspeitas de crime nessas invasões que acontecem em várias regiões do país, houve desde o início uma tentativa de desgastar o governo, porque no início, pelo menos, se tinha uma maioria oposicionista ao governo. Será que esse intento foi cumprido, pelo menos até agora? Como você visualiza isso? Olha, Lívia, na verdade, o desgaste do governo é porque o governo não faz cumprir a lei. Invasão de terra privada, de propriedade privada, é crime, está na lei. E o que a CPI está fazendo é concluindo uma obviedade. É óbvio que precisa punir essas pessoas que violam as leis. Agora, o PT quer dar carta branca para a invasão de propriedade privada. Isso cria enorme insegurança jurídica no Brasil, principalmente no campo, onde é hoje o motor do único setor que cresce na economia. E não só isso. A invasão de propriedade privada mostra também como o governo titubeia para respeitar a lei.
o que afeta também outros setores da economia onde os contratos não são honrados. Ou seja, tudo isso só ajuda a aumentar a insegurança jurídica no momento em que o Brasil precisa de mais segurança jurídica para atrair investimento e fazer a economia voltar a crescer. É o governo, de novo, jogando contra o interesse da população e do país, que é a retomada do crescimento econômico sustentável.